A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Hoje é terça-feira, dia 10 de junho de 2025. Faremos a nossa leitura diária hoje da nossa lição de número 11, a intercessão de Jesus pelos discípulos, da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe de adultos. O título da nossa leitura hoje, irmãos, é O Sumo Sacerdócio de Jesus diante do Pai. A nossa leitura está lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, e dos versículos 14 ao 16. E diz assim a palavra do Senhor. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebemos misericórdia e acharmos graça para o socorro em ocasião oportuna. Irmãos? Mas a gente vai ver ali no versículo 14, que é Jesus, o grande sumo sacerdote. Então, quando nós dividimos ali em partes o versículo, nós vamos ver ali, o grande sacerdote que penetrou o céu. Jesus, irmãos, é superior em todos os sumos sacerdotes do Antigo Testamento. Qualquer um que a gente pegar, qualquer um que a gente quiser referenciar, Jesus foi o maior, sem discussão. Enquanto os sacerdotes terrenos entravam no Santo dos Santos lá para fazer uma vez por ano o sacrifício, Jesus entrou no céu. Ele está na presença real de Deus, de uma vez por todos, irmãos. Se a gente for ler lá em Hebreus, capítulo 9, de 24 a 26, nós vamos ver isso. A sua ascensão é a prova de sua obra completa, e aceita diante do Pai. E a parte final do versículo nós vamos ver: conservemos firmes a nossa confissão. Diante da grandeza e suficiência de Cristo, nós somos chamados à perseverança da fé, ou seja, ficar firme e cada vez mais próximo de Deus, mais próximo de Cristo. Em tempos de tribulação, irmão, nós devemos lembrar quem é o nosso intercessor. Porque problemas virão. A Bíblia vai dizer, no mundo tereis aflições, mas tenha de bom ânimo, porque eu venci o mundo, venci o maligno. Então nós vamos ter, irmão, sim, tribulações aqui. Mas nós temos que ter confiança no nosso intercessor, naquele que vai nos ajudar. O versículo 15, nós vamos ver um sacerdote que se compadece. A primeira parte diz: tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Jesus se identificou, irmãos, principalmente conosco, em nossa humanidade. Isso, plenamente conosco em nossa humanidade, ou seja, a sua natureza humana. Ele conheceu as nossas lutas: cansaço, fome, tristeza, rejeição, tentação. Jesus chorou, teve fome. Então ele sabe o que aconteceu com a gente, ele sabe qual foi a nossa e é as nossas dificuldades, Mas tem um detalhe, irmão: Jesus foi o único que não pecou, O que o torna um mediador, então, perfeito para que a gente tenha esse relacionamento com o Pai, Foi não pecou e ele foi puro durante a sua passagem, aqui. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 vai dizer isso. 1 Pedro capítulo 2, 22 também vai dizer isso, E o final do versículo 15 vai dizer assim: compadece das nossas fraquezas. Então Cristo não nos rejeita, irmãos, por causa das nossas fraquezas. É exatamente nas nossas fraquezas, na nossa humildade, que Cristo vem e nos fortalece, e nos faz a gente ser mais fortes, ser mais capaz de fazer. Então não é um sofrimento, não é uma tristeza a gente dizer que nós somos fracos. Pelo contrário, nós somos dependentes de Cristo. E Ele entende. Entende perfeitamente esse nós. Ele vai nos acolher e vai principalmente nos interceder com a sua misericórdia, que se renova todos os dias em nossa vida. Romanos capítulo 8, versículo 34. E o nosso último versículo de hoje, irmãos, que é o versículo 16, ele vai dizer: um trono de graça acessível. A primeira parte vai dizer assim: acheguemos confiadamente. Antes, irmãos, o povo não tinha esse acesso direto com Deus. Era porque era como? Era por meio do sacerdote, uma vez por ano, e olha, difícil, Agora não, Cristo veio fazer aqui, Cristo veio, passou pela terra, teve a sua divindade, a sua natureza humana, venceu a morte na cruz do Calvário, subiu ao céu, está sentado ao Pai, deixou conosco o Consolador, vimos na nossa lição da semana passada. E agora nós temos o acesso livre ao trono da graça, irmãos. Efésios capítulo 2, versículo 18.
né? Podemos orar agora com ousadia, com fé, com liberdade, buscar a Deus, entrar no nosso quarto, dobrar o joelho, chamar Deus, chamar a Cristo, chamar o Espírito Santo, irmãos. Aí nós já estamos ali, né? O nosso santo dos santos ali, né? É o que a Bíblia nos ensina ali no nosso quarto. Então nós temos essa intimidade, temos que ter confiança, né? E por fim, o final do versículo vai dizer assim, receber misericórdia e achar graça, né? Então Deus, irmãos, Ele está pronto para nos acolher. Está pronto para nos perdoar. Está pronto para nos fortalecer. Ele está pronto, nós devemos chegar junto a Ele e Ele chegará junto a nós, né? Me lembro muito quando eu aceitei Jesus há 19 anos atrás e eu me lembro do pastor, hoje pastor presidente da igreja de Itajubá, pastor Levi Faria, ele pregando e no final ele falou, dê um passo para Jesus e Ele vai dar 2 na sua vida. Aquilo, irmão, foi depois de uma mensagem maravilhosa sobre salvação que foi pregada naquela noite. Quando ele falou essa frase, eu falei, é esse Deus que eu quero seguir. Ele vai dar 2 passos na minha vida. Irmãos, hoje eu não consigo nem contar quantos passos Deus deu na minha vida, né? Para a glória e a honra do Senhor Jesus, né? Então, nós temos que ficar firme, temos que ficar fortalecido no Senhor, né? E mesmo que as situações, os tempos sejam difíceis. Salmo 46:1 vai dizer, Ele é o nosso refúgio, socorro bem presente. Que presente é esse, irmãos? É em todo momento. Cristo está ali para nos ajudar, né? Podemos ter algumas aplicações de sumo sacerdote, onde a gente deva ter o quê? Confiança, mas na fé, né? E mesmo diante das lutas, irmão, nós devemos manter firme a nossa confissão de fé, né? Que Jesus ainda é e continuará sendo o nosso único e suficiente Salvador, né? Devemos nos aproximar mais de Deus, né? A gente pode chegar ao Pai, irmão, sem medo, sem ter que pedir autorização, sem ter que esperar um sumo sacerdote, como era o Antigo Testamento. Isso daí já acabou, agora está ali, Cristo já foi, veio aqui, fez, abriu o caminho, e agora através dele nós temos o canal direto com Deus, né? Nós somos consolados nas lutas que a gente passa, né? Cristo compreende a sua dor, a minha dor, Ele sabe o que a gente está passando, né? E com Ele não é indiferente, mas Ele é compassivo com isso, né? Mas Ele está junto conosco, né? E devemos orar, irmãos, principalmente com fé, mas com muita fé, acreditando que Deus, que Jesus pode mudar a nossa vida. Nós devemos buscar Deus com ousadia, né? Certo que nós receberemos a graça e a ajuda dele no momento oportuno, né? Podemos concluir com esses versículos de hoje, irmão, que é o seguinte: Jesus é o nosso sumo sacerdote perfeito, né? Nós não temos outro, não precisamos de outro. Ele veio e fez a obra perfeita. Ele conhece a minha, as suas, né, as fraquezas, né? Ele venceu o pecado e abriu para nós um caminho que antes não tinha. E ele abriu esse caminho direto com o trono da graça, né? Ou seja, nós devemos ser grato a Deus, ser grato a Cristo por causa disso, né? Então, portanto, nós não devemos nos desanimar, né? Nós devemos, pelo contrário, cada vez mais aproximar-nos de Deus e aproximar-nos com confiança do nosso sumo sacerdote, né? Sabendo que Ele está pronto, mano, a te receber, a me receber com a sua misericórdia e com a sua graça. Amém? Cristo, irmão, não apenas leva nós até Deus, né? Mas também Ele sustenta todo o caminho, irmão, para que a gente chegue até Ele. Foi isso que Ele veio fazer aqui. Foi isso que Ele fez para mim, foi isso que Ele fez para você. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não esqueça de clicar aqui no nosso canal e receber todos os dias o versículo diário da nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos? Deus abençoe.